Importante, professor. A gente segue acompanhando toda essa repercussão. Leonardo, Samuel, professor, a gente queria agora aqui trazer um destaque importante que está na nossa home do UOL, de um homem que foi preso por tentar invadir o Supremo Tribunal Federal. Ele foi preso ontem em Brasília por tentar invadir a sede do STF. A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu esse homem que tentou pular a cerca e entrar no prédio do tribunal. O suspeito, que não teve o nome revelado, foi abordado em casa, já depois resistiu à busca. De acordo com a apuração aqui dos nossos repórteres do UOL, ele chegou a tentar agredir os agentes até ser detido. Ao cumprir o mandado de prisão, os policiais encontraram uma bomba caseira e materiais contrários ao STF. Casos aí que a gente está vendo cada vez mais recorrentes, né, professor Samuel? Ameaças ligadas aos ministros aumentando, inclusive internacionalmente, com os destaques que a gente viu aqui ao longo da semana de investidas internacionais contra o ministro Alexandre de Moraes, e mais esse caso agora de um homem preso por tentar invadir o STF nessa sexta-feira. Como que a gente pode ver mais esse caso aqui, professor? Isso aí já aponta no cenário nacional uma coisa que nós viemos debatendo aqui do internacional, né, que é um aumento da polarização e, com ela, também algumas radicalizações de sujeitos ou ligados diretamente ou alguns como esse, aparentemente, não com nenhuma ligação a nenhum dos grupos políticos organizados, mas influenciado, né, pelo clima de disputa que é colocado na sociedade. Bom, a gente já viu isso nos Estados Unidos, né, ao longo dos últimos anos. O Trump notabilizou isso na rivalidade dele com a Hillary Clinton, com Obama e também agora com o Biden, a Kamala recentemente. Mas nós vemos isso muito fortemente no Brasil também, né? O Brasil sempre teve uma sociedade bem dividida eleitoralmente, entre eleitores mais do centro-esquerda e outros eleitores mais de centro-direita, mas era uma rivalidade muito menor, né, muito menos quente, vamos dizer assim, uma rivalidade morna, em que cada um escolhia o seu lado e se manifestava exclusivamente nas urnas. Isso vem aumentando, né, do meio da década passada para cá. Nós estamos acompanhando o Brasil muito mais dividido dentro de quase todos os espectros da vida comum por conta da divisão política da sociedade. Então, lembrando, a divisão política não é o problema. A sociedade sempre teve uma divisão política. E isso é normal em sociedades democráticas, que as pessoas escolham esse ou aquele caminho. As clivagens são feitas na sociedade por conta dos interesses que cada um vai ter por sua condição social, preferências, conformação política e tudo mais. O que está diferenciando de um tempo para cá é que isso está espraiando para todos os outros espaços da vida pública. E aí você tem pessoas como essa, outras que participaram daquela tentativa de golpe no início do governo Lula, né, 2 anos atrás. Esses elementos todos vão começando a se multiplicar. Vamos recordar que em dezembro de 2022, uma pessoa foi presa também no aeroporto em Brasília, carregando explosivos. A gente tem elementos desses se repetindo cada vez mais. Então não é mais seguro fazer política, nem mesmo nos grandes centros. A gente sabe que em algumas regiões do Brasil a política sempre foi muito ligada à criminalidade e ao perigo de morte, né? Hoje não, hoje a gente vê que isso adiantou-se até mesmo aos lugares centrais da política nacional, né? Ao STF, ao Congresso Nacional, à Presidência da República. Isso é muito ruim, porque isso diminui a qualidade do debate, isso não vai mudar a polarização para menos ou para mais. Eu sou daqueles que acreditam que a polarização é um elemento constitutivo de um país tão desigual como o Brasil, que é uma democracia, mas ela precisa ser colocada dentro de um espaço democrático de debate, de diálogo, de construção propositiva. Não esse espaço onde as pessoas são levadas, né, pela conjuntura política a acreditar que podem, isoladamente, como esse sujeito, fazer um ato terrorista e resolver a questão política pela supressão do adversário. A supressão do adversário, a eliminação total do diálogo, e o Samuel destacando aqui a recorrência desses casos, né, professor Leonardo? A gente teve em novembro do ano passado aquele homem que morreu depois de tentar explodir ali artefatos na praça, no STF. Ele era conhecido como Tio França, até tentar puxar o nome dele certinho, Francisco Vanderlei Luiz. Teve outro caso em dezembro de um homem que foi preso no interior da Bahia, também pegando carona em um caminhão que estava a caminho de Brasília, também suspeito de planejar ataques. E esse terceiro agora de um homem tentando invadir o STF. A gente fala aqui da
naturalidade que é de ter a polarização no país, mas a gente vendo a violência se agravando cada vez mais na esteira que a gente está tendo de investigações sérias e importantes de uma tentativa de golpe aqui no país. A gente vê esses casos se repetindo. Professor, como que a gente vai entender até onde eles podem chegar, de certa forma? O que seria um mínimo de debate saudável para frear, pelo menos, as novas tentativas, uma vez que a gente está aqui investigando as novas? No caso aqui ainda está sendo investigada exatamente as motivações do ataque, mas a gente vê o homem com elementos ali de ter para criar uma bomba caseira, também bilhetes confirmando intenções violentas deles, além desse artefato explosivo. Onde que a gente vai parar nesse sentido, professor? Natália, não tem uma resposta curta para isso. Onde a gente vai parar, eu acho que eventualmente no futuro a gente vai acabar encontrando de fato algum desses terroristas de fato que vão conseguir efetuar o seu atentado. Afinal, talvez você vai tentando, eventualmente vai achar uma brecha. O professor Samuel já colocou muito bem, né? Qualquer democracia no mundo, o Brasil já teve muito isso, teve uma polarização política no sentido político-institucional. Quer dizer, pessoas se identificavam com partidos, ideologias distintas e efetivamente iam exercer suas preferências nas urnas, ou enfim, debates ou coisa parecida. A gente está vendo um momento muito específico da nossa sociedade, não é só o Brasil, lamentavelmente, que lida com a questão da desinformação. Você está num contexto em que você tem agentes de desinformação, inclusive muitos deles na própria política, e exortam a população o tempo todo em relação a agir, a ter que fazer alguma coisa, não pode ficar parado, é intolerante, fica criando animosidade em relação ao rival político, justamente para tentar eliminar o rival político de alguma maneira. Então, assim, pessoas como esse homem, enfim, e o próprio tio França e outros, que acabam consumindo toda essa desinformação e acreditando nessas questões que estão sendo colocadas por esses agentes do caos, que estão muitos deles na política, de fato, enfim, se veem induzidas a fazer alguma coisa. Bem que não a política, o governo, as polícias, o famoso deep state, no final não vai atuar porque está sempre em prol dos poderosos e dos sempre poderosos do outro lado, obviamente, do espectro político, se veem impedidos a fazer alguma coisa. Alguém tem que fazer alguma coisa, então vou eu tentar explodir alguma coisa ou tentar matar alguém. Então eu não vejo efetivamente nenhuma solução a curto prazo, talvez nem a médio prazo. A gente tem visto hoje nos Estados Unidos a proximidade com que os gigantes da tecnologia têm se aproximado do governo e, por consequência, conseguindo atuar cada vez mais com desenvoltura. Você viu a própria União Europeia recentemente, que abandonou, de certa maneira, o Brasil numa tentativa de criar regulamentações mais duras em relação às próprias big techs hoje em dia. Então, quer dizer, me parece que no futuro próximo elas estarão menos reguladas e serão menos responsáveis pelo tipo de desinformação que vai circular. Então, eu tenho, lamentavelmente, Natália, uma percepção de futuro um pouco pessimista. É uma pena que a gente tenha chegado a esse ponto e agora a ferramenta justamente é a de qualificar o debate de certa forma, né, professores, que é um pouco do que a gente tenta fazer aqui nesse espaço do All News. Queria agradecer demais a presença de vocês dois por aqui, espero ter outras oportunidades. Professor Samuel, muito obrigada, viu? Um beijo.